Muito boa noite a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão, com o intuito de promover debates relevantes sobre alta cultura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no link, no like, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, o maior número de pessoas possível. Bom, nós estamos continuando aqui hoje com o quadro do livro, Conversa sobre o Livro, ou resenha cultural. Na verdade, não se trata bem de uma resenha, mas de comentários sobre o livro, até porque quando a gente fala de livros, a gente tem que ter muito cuidado para não contar o final, soltar alguns spoilers que vão, na verdade, deixar o livro menos interessante quando alguém, porventura, vier a lê-lo. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, essa responsabilidade. Por isso que eu prefiro chamar de conversas sobre o livro, até porque eu fui influenciado a fazer esse quadro pelo programa que o Mortimer Adler realizava na TV americana. Então o livro de hoje, sobre o qual nós iremos falar, é o livro do Jacob Wasserman, O Processo Maurício. Não trouxe o livro aqui, infelizmente ficou na casa da minha mãe, que eu tenho uma outra estante de livros lá. O livro acabou ficando lá, mas o Processo Maurício era um livro de difícil acesso. Hoje em dia você o encontra facilmente, porque a editora Sétimo Selo o relançou língua portuguesa. O livro é muito bom e eu aconselho a todos vocês que o comprem e o leiam. Falando do livro especificamente, Wasserman, falando do autor especificamente e do cenário histórico-político. Wasserman, ele era um judeu alemão, e ele é filho de empresário e comerciante. O negócio do pai vem à falência após o incêndio. O pai passa a transformar em corretor de seguros, passa a trabalhar como corretor de seguros. A mãe dele morre quando ele ainda tinha 9 anos. Ele tenta ainda trabalhar nessa área de seguros, não obtém êxito e é salvo, vamos dizer assim, por um amigo que percebeu que ele tinha muito talento para contar histórias. E aí deu todo o apoio para que ele viesse a publicar seus livros e se transformar num escritor de sucesso, que de certa forma ele acabou se transformando. Bom, o cenário político, histórico, ele escreve os livros no entre guerras, ou seja, pós Primeira Guerra e entre Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vai do período da República de Weimar 1919 até 1933, 34, que ele morre em 34, e o último livro dele é publicado póstumamente. Então, nesse cenário pós-guerra, a gente sabe que a Alemanha foi derrotada. Com a derrota da Alemanha, o imperador Kaiser Guilherme II foge e o governo acaba caindo na mão do Partido Social Democrata. Então, a Alemanha foi esmagada, teve que pagar impostos pesadíssimos, foi humilhada, tá? E esse período de caos, de humilhação, vai gerar uma espécie de convulsão política na Alemanha nesse período da República de Weimar. Logo em seguida nós tivemos a revolta do Partido Socialista, que foi suplantada, foi violentamente suplantada pelo exército alemão. E aí veja que logo em seguida, em 23, nós temos o putsch da cervejaria, que é a tentativa da tomada da Bavária por Hitler. E veja que nesse estado de caos em que a Alemanha se encontrava, ou seja, inflação altíssima, desemprego, tinha que pagar impostos pesadíssimos à França e à Inglaterra, ao conglomerado que venceu a Primeira Guerra, tá? O estado de decadência moral absurdo, prostituição elevadíssima, noitadas, como diz não sei se é o Kalmheimer, não havia, a cultura estava em decadência, mas as noites explodiram. Então, nesse cenário de caos, de decadência moral, de decadência intelectual, de pobreza, de inflação, de humilhação, que vai da República de Weimar até a ascensão de Hitler em 33, então foi nesse período que Wasserman escreve suas obras. Em 26 ele entra para a Academia da Prússia de Artes, 26, 28 ele escreve O Processo Maurício, que é o principal livro dele, a obra
de arte que ele veio a traduzir, isso em 28. Tá? Em 33 já é a ascensão de Hitler ao poder. Com a ascensão de Hitler ao poder, ele sai da Academia da Prússia e após os seus livros serem banidos. E logo em seguida, né, ele encerra o último livro da trilogia, em 34, e morre em 34 e seu livro é publicado póstumamente. Então esse é um cenário político, histórico, em que ele escreve os seus livros. Tem um autor muito bom que comenta, estuda esse período, que é o Kalman Heimann, no livro dele, Diagnóstico dos Nossos Tempos, do Nosso Tempo. Eu aconselho a vocês que o leiam. Leiam esse livro. Bom, do livro em si, e da forma e do roteiro, bom, o autor, em certa parte, se parece com Dostoiévski, no sentido de que ele, ao discorrer sobre os personagens, ou sobre as personagens, ele tem uma característica peculiar de desnudar as estruturas mentais das personagens. Sabe? Então, nesse ponto, ele se parece muito com Dostoiévski. Daí, a ideia de que ele é um mestre do psicologismo ou do romance psicológico. E se tratando do enredo em si, Wasserman, esse livro, O Processo Maurício, ele tem 4 personagens principais, né? E outros 2 que eu digo que são personagens periféricos, que é a esposa de Maurício, Leonardo Maurício, e a irmã dele, Ana. Então vamos lá, personagem por personagem aqui. Então o enredo, na verdade, ele discorre em cima de 4 personagens principais, ou centrais, melhor dizendo, assim fica melhor, que é Wahem, que é o mesmo Warschauer, Leonardo Maurício, o Barão Andergast e Edsel Andergast. Então vamos comentar aqui um por um. O Leonardo Maurício é um filho, um pródigo, um homem que não tem zelo nenhum pelo pai, pela família, é absolutamente perdulário, tudo que pega a história gasta, não tem nenhum tipo de projeto pessoal no que tange a dar continuidade àquilo que o pai amealhou. E aí, é uma espécie de imitativo irônico. Parece que ele não consegue entender a trama na qual ele está envolvido e quais as consequências que isso vai trazer a ele. Tá? Nós temos aí o Barão Andergast, que é um burocrata seco, técnico, que tem como razão de ser da vida tão simplesmente exercer suas funções jurisdicionais. Quando eu digo que um homem é seco, desumanizado, estou me referindo à questão de um homem se esvair de seus sentimentos mais fundamentais, amor, carinho, afeto, caridade, tá? E passa a ter tão simplesmente um burocrata seco que tem como razão de ser da vida tão simplesmente exercer suas funções, suas atividades funcionais. Tá? Eu lembro-me sempre do livro do Solzhenitsyn, Pavilhão de Cancerosa, em que um comandante do exército soviético manda o filho a uma missão e o filho acaba abandonando a missão por causa do frio e retorna. Ele diz: como podes tu abandonar, como tu conseguiste abandonar a missão? Por acaso não sabes que essa missão é relevante ao Estado? Ele diz: pai, eu estava a morrer de frio. E por acaso um bom soldado abandona a missão? Ou seja, é um homem que não compreende a vida além de exercer as ordens do partido. É tão simplesmente um mecanismo na estrutura do Estado. Então o Edsel Andergast, o Barão de Andergast, guardado as devidas proporções, ele era também assim, um homem desumanizado. É apenas uma peça no organismo do Estado, cuja função é tão simplesmente exercer as suas atividades jurisdicionais. Ele se desumanizou, ele secou, ele pôs para fora todos os sentimentos humanos, né? Mais sublimes, né? Ele é incapaz de senti-los. E aí você tem o Wahem, né, que junto com o Edsel são os personagens mais ricos, eu diria, do enredo, uma vez que o Wahem é um personagem complexo, no sentido de que, na verdade, ele representa 2 personagens em um único indivíduo. Você tem o Wahem, na verdade, e o Warschauer. O Wahem, ele tenta esconder o Warschauer,
e o Warschauer tenta impedir o Varenne de cometer alguns atos. Então é como se houvesse uma briga interna entre eles. Tá? Em certos pontos, isso lembra o Lobo da Steppe, lá do Hermann Hesse. Então o Varenne, ele é um homem que tenta ascender, ele consegue ascender a um certo padrão de intelectualidade. É um homem culto, senhor das línguas, domina a cultura europeia, a arte, a música, a literatura, a filosofia. Não obstante, ele tenta ascender a um posto e, para chegar até lá, ele tem como pressuposto negar a sua, vamos dizer assim, origem plebeia, ou a sua origem de família não aristocrática. E aí, sempre que ele tenta, ele está quase chegando a determinado posto, que de certa forma isso exige que haja isso exige que seja levado a cabo o conhecimento do passado. Olha, eu vou te indicar, mas eu quero saber as tuas relações, de onde é que tu veio e tal, essa coisa toda. Então, sempre que é necessário que para que ele alcance, para que ele chegue a um determinado local, ele de certa forma recue até o seu passado, recue até as suas origens, né? Ele sempre fracassa, porque as suas origens devem ser escondidas. Pelo menos ele entende que devem ser escondidas. E aí ele entra num ciclo vicioso, quase como o mito de Sísifo. Ou seja, quando ele pensa que chegou, ou que vai chegar, até onde ele entende que merece chegar, ele sempre retorna ao ponto inicial. Ele fica nessa vida de ciclos. Quando vai chegar, não consegue, retorna de novo, porque sempre tem algo a esconder, tem algo que o prejudica. Pelo menos ele entende assim, que não é digno de ser mostrado. É quase como se fosse a condenação do mito de Sísifo. E tem esse conflito interno entre no interior desse indivíduo, com essas duas personagens, ou seja, ele tentando ser alguém que não é ele. Tá? E ele sempre é pressionado por esse outro alguém que é ele, que sempre aparece, ou seja, é algo que ele não consegue esconder. E essa fuga interna o leva a consequências graves, né? A situações de fracasso, uma vez que ele não consegue ser de fato quem ele é, por fugir a vida inteira daquilo que ele é. Então é um personagem contraditório e complexo. Na verdade, todos os personagens são complexos. E Etzel Andergast, que é o personagem talvez aí mais espetacular, no sentido de que o Etzel é a figura típica do imitativo elevado, lá das teorias dos imitativos de Frey. Né? O Etzel é um jovem de boa educação, de família aristocrata, e que, uma vez de posse dos seus intentos, ele não aceita recuar. Agora, só que os intentos de Etzel são intentos de virtuosos. Então, em prol da virtude, em prol da justiça, ele não aceita negociar, ele não aceita retroceder. Ele vai até o fim, ainda que isso traga a ele algumas consequências, para ele e para a sua própria família. Então, o Etzel, ele, o ser imitativo elevado, um homem virtuoso, ele vai em busca da virtude, da justiça. Há coisa que a gente não pode falar aqui para não entregar os pontos-chave do livro. Então, em torno desses 4 personagens e de mais 2, que é Varne, que é a esposa de Varenne, e a irmã da esposa dele, que é Ana. Então, o enredo, em sua complexidade, se desenvolve. E o enredo é complexo. É complexo porque eu diria que você tem 3 relações de complexidade aí. Você tem uma complexidade sentimental, no sentido de que as relações sentimentais discorridas no livro são complexas. Você tem uma relação entre Etzel, o barão, e a mãe, que é complexa. A relação entre Etzel e o pai é complexa. A relação entre Varenne e Leonardo Maurícios é complexa. Você tem lá uma relação de submissão, dominação, quase como se um fosse o alter ego do outro. Você tem a relação entre Maurícios, a esposa, e Ana, que também é muito complexa, forma uma espécie de triângulo amoroso. E você tem um triângulo, um quadrado, uma relação
que é quase como se fosse um quadrado, eu diria, sentimental, que envolve Varenne, que é o Achal, Leonardo Maurício, Ana e a esposa de Maurício. Então você vai ver que é no meio desse emaranhado de complexidades sentimentais que vai acontecer um crime, um homicídio, e o Maurício vai ser processado e condenado por esse crime. Você tem também uma complexidade filosófica, tá? Complexidade filosófica no sentido de que no enredo o autor vai trazer à tona uma discussão sobre o próprio conceito de justiça, sobre o conceito de burocracia, e como a burocracia, de certa forma, ela avoca para si, ela engloba, tomou para si a própria ideia do conceito de justiça, de acordo com o pensamento moderno, de acordo com esse pensamento de justiça. Justiça como sendo tão simplesmente vamos dizer assim, o correto funcionamento das instituições jurisdicionais. Tá? Então você tem uma outra complexidade, que é uma complexidade psicológica, porque o autor ele vai abordar a complexidade psicológica das personagens. Tá? Você vai ver a complexidade do Varenne, que é o Achal, do próprio Barão de Andergast, do Edsel nem tanto, mas da esposa do Maurício e da Ana, que é a cunhada do Maurício. Então o autor ele disseca, ele desnuda a estrutura psicológica dos personagens, por isso que ele é tido como mestre do psicologismo. Ou seja, ele traz para fora as estruturas mentais que habitam nesses personagens. Ele disseca como funciona a mente dessas pessoas. Tá? Então, por isso que ele é profundo, por isso que ele é genial. Aí, nesse ponto, ele se assemelha assim com o Dostoiévski. Tá? Então, no transcorrer do enredo, como eu falei anteriormente, você tem um crime que é cometido, tá? Que é a esposa do Leonardo Maurício é assassinada, e o Maurício é processado e condenado por esse crime. Então tudo corre muito bem, até que o pai do Leonardo Maurício, o velho Maurício, passa a assediar o Edsel Andergast, que é o filho do procurador-geral, que condenou o Leonardo Maurício. E aí, após esses diálogos, ele consegue suscitar em Edsel uma dúvida. Será mesmo que o Leonardo Maurício, é de fato o culpado, o responsável pelo assassinato, o autor, ele quem cometeu a autoria de assassinar sua esposa, isso é verdade? Então o Edsel fica em dúvida. E em virtude dessa dúvida, o Edsel, ele passa por um caminho errante. Ou seja, ele erra pelo mundo em busca da verdade. Antes de ir, ele deixa uma carta ao pai, e o pai também se perturba. Então o que vai acontecer? O Barão de Andergast, uma vez de posse dessa carta, ele se torna quase que possessivo, volta a estudar o processo quase que todos os dias, e é assolado por uma crise de, eu diria, culpa inconsciência, ou similar a uma culpa consciência, tal como acontece lá no crime Cartiga, em que a voz da consciência passa a suscitar acusações contra o Raskolnikov. Então o Barão, ele começa também aqui a se sentir meio que incomodado, perturbado, a ouvir vozes, como se alguém, ter sonhos, tá? Como se algo incomodasse. Só que ele não medita para descobrir o que é esse algo. Tá? E no Edsel, essa dúvida o incomoda de tal ponto que ele deixa tudo para trás e passa a avançar nesse incurso, nesse processo errante de andar pela Alemanha, a fim de descobrir de fato se o Maurício é ou não o autor desse crime que o colocaram na cadeia. E em virtude disso, ele se encontra com Varenne, e através dos diálogos dele com o Varenne, ele consegue arrancar a verdade, que eu não vou dizer aqui, obviamente. Tá? Mas em virtude desse processo de busca, a gente consegue analisar e fazer um paralelo de Edsel com o próprio Odisseu, lá de Odisseia de Homero, no sentido de que o Odisseu, na busca de seu intento para voltar para casa, ele não transige, ele não negocia, ele não se deixa seduzir pelas deusas, ele não se deixa corromper por dinheiro, ele não se deixa vencer por gigantes, pelo ciclope gigante, ele não se deixa seduzir pelas sereias. Então ele passa por todo esse
vamos dizer assim, esse conglomerado de perseguições, não obstante, ele não recua um palmo sequer, ele não transige, ele não negocia, ele não troca nada pelo seu objetivo final. Ou seja, ele não transige, ele não recua, ele não negocia. Então aí, de posse dessa verdade, tá? Quando o Edson retorna para casa, ele entra num diálogo com o pai, e aí você vai vendo o seguinte, que nesse diálogo você tem uma crítica dura ao modelo de justiça, esse modelo de justiça burocrático que traz consigo a ideia de que justiça é tão simplesmente o livre ou o correto funcionamento das instituições jurisdicionais. Tá? E que esse modelo de justiça, ancorado tão simplesmente numa ideia de justiça como funcionamento da burocracia estatal, ele, como é que se diz? Ele implode alguns conceitos que são fundamentais, alguns princípios que são fundamentais à própria ideia de justiça. Então é por isso que o Edson vai questionar essa estrutura burocrática no sentido de que o que é mais importante? Tá? O correto funcionamento dessas instituições estatais ou descobrir ou fazer justiça de fato, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto conforme a autoria e materialidade. Bem, se a lei não se adequa ao caso concreto, se a aplicação da lei não foi feita adequadamente, nesse caso nós temos tudo, menos justiça. Mas se eu busco a ideia correta de justiça, a adequação do fato à lei. Porque se de fato Maurício cometeu o crime e foi punido por ele, houve justiça. De outra feita, se ele não comete o crime e foi punido por esse crime, houve injustiça. E aí nós vamos retornar lá a Gorgias, em Platão, que diz o seguinte: é mais miserável cometer o crime e não ser punido, ou seja, é um ato de maior miséria, é um ato pior, cometer um crime e não ser punido, do que cometer um crime e ser punido. Porque aquele que comete o crime e não é punido, nele o mal se introniza. Então, se o mal se introniza no sujeito, ele continua mergulhando no estado de miséria da alma. Ele é incapaz de purgar os vícios que o vão arrastar cada vez mais para a miséria. Então, aquele que comete um crime, segundo Sócrates, deve, de próprio punho, de própria vontade, voluntariamente se entregar ao juiz, para que ao se entregar ao juiz e sofrer a pena devida, o mal possa ser purgado da sua alma. Então, é virtuoso, sim, purgar-se dos vícios que assolam a alma. E aquele que comete o crime e não é punido por ele, se afasta cada vez mais do caminho virtuoso. Por isso ele está no estado de miséria muito mais profundo do que aquele que comete o crime. Do que aquele que não comete o crime e é condenado por esse crime que não cometeu. Ele sofre uma injustiça. Aquele que comete o crime e não é punido, comete uma injustiça. Então, nesse sentido, o Edson, no debate com o pai, ele traz à tona essas brechas, essas impropriedades do sistema jurisdicional, sobretudo no que se acredita a classe burocrata na figura do barão. Que inclusive, nesse debate com o Edson, coloca a garantia, vamos dizer assim, da segurança do modelo jurisdicional em um pedestal mais elevado do que a própria justiça em si. Então, ou seja, essa a cabeça do burocrata subsumido na estrutura jurisdicional do Estado. E o Edson não se contenta com isso. Tá? Ele, não, mais importante do que isso é a justiça. É a adequação da lei ao caso concreto. A justiça num contexto mais amplo. Tá? E aí ele não desiste. Ele segue os seus intentos. Tá? Mas veja, no caso antes de terminar, há um caso interessante aqui a ser comentado. Se a gente pegar aqui um paralelo entre o Edson Andergassi e o Leonardo Maurício, você vê, enquanto o Edson, diante da situação de dúvida, diante de uma situação que o incomodava, que feria a sua alma, qual foi a decisão que Edson tomou? Edson tomou aquele obstáculo como elemento que vai o impulsionar, como um motor
para alimentar os seus intentos, para alimentar a sua jornada. E ele não desiste até realizar aquilo que ele quer realizar. Ou seja, ele não sucumbe diante das dificuldades, que eram imensas. Sobretudo, retirar de Varrem algum comentário que pudesse comprovar aquilo que ele queria que fosse comprovado. No livro vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso, quando vocês estudarem, lerem o diálogo entre Etzel e Varrem. Também não posso falar aqui o que ele extrai de Varrem, de Warschauer. Agora, detalhe, o Leonardo Maurício, acontece com ele o contrário. Quando ele é condenado, quando ele é preso, quando ele passa, se não me engano, 16 anos na cadeia, depois ele sai, não pelo reconhecimento da inocência, mas porque, da inocência ou não, mas porque o barão pede um indulto, tá? Pede um indulto, e aí ele sai, após, se não me engano, 16 anos de prisão. Mas veja, o Leonardo Maurício, uma vez fora da prisão, ele não consegue se adequar ao mundo. Ele não consegue lidar com o peso de uma condenação. Tá? Ele não consegue lidar com uma inadequação ou uma nova inadequação social. Tá? Então é como se ele se sentisse, a partir de agora, fora do mundo. Como se aquele mundo não mais lhe pertencesse. Tá? Ou seja, enquanto o Etzel, diante da dificuldade, usa a dificuldade para impulsioná-lo a avançar, o Leonardo Maurício, diante da inadequação, diante da angústia, tá? Diante de não se sentir mais capaz de viver naquele mundo, ele sucumbe. Ou seja, ele não usa a dificuldade, tá? A frustração, o peso da condenação, a carga do linchamento social como um instrumento de ascensão moral, ou de readequação, de vitória, de superação. Né? Vamos voltar de novo para o Victor Frankl, a presença ignorada de Deus, em que o ser humano, na situação mais difícil, a religiosidade aflora. Então você tem que deixar essa religiosidade aflorar e tomar um posicionamento, tomar uma decisão. Por isso que ele disse que houve pessoas que, ao saírem dos campos de concentração, lá na Alemanha nazista, saíram muito mais fortes, mais humanos, mais vivos, tá? Maiores. E, em contrapartida, outros sucumbiram. Então, o Leonardo Maurício, diante desse dilema, diante desse sofrimento, ele não consegue encontrar forças para transcender, aí ele sucumbe. Tá? Então, eu quero deixar esse paralelo aí entre esses dois personagens, que é interessantíssimo, como um reage diante dos obstáculos e como o outro sucumbe diante da inadequação, diante, vamos dizer assim, do peso do linchamento social, de não conseguir mais se adequar à sociedade, embora ele esteja livre. Tá? Então, o Etzel, como diz o autor, a história do Maurício se encerra aqui. Agora, o detalhe é o seguinte: como é uma trilogia, a gente só sabe o que o Etzel descobriu. Daqui para frente, a gente não sabe as consequências do que vai acontecer. Porque o Etzel vai continuar avançando, porque a história dele vai continuar, ele não retrocede. E o Etzel, para realizar seus intentos, na busca da justiça, ele não quer saber das consequências, nem que isso, porventura, acarrete em consequências gravíssimas para ele, para sua família e para o pai. Mas para compreender isso, temos de ler o volume 2, que é o Etzel Andergast, porque isso se trata de um outro livro. Tá? Então, e logo, isso vai ser tema de um outro vídeo. Bom, pessoal, o nosso vídeo acaba aqui. Ficou um pouco extenso, mas fazia tempo que eu não li um livro tão bom. Tá? Um livro maravilhoso. Peço a vocês que leiam o livro, comentem aqui e que dê um like e se inscrevam no canal. Grande abraço a todos, vamos ler. A leitura é fundamental, a leitura é um ponto crucial de educação. A leitura e o cinema. Se você souber retirar do cinema aquilo que é fundamental para que você eduque, para que você celebre. Da mesma forma, se você souber tirar dos livros bons, aquilo que pode acrescentar algo de proveitoso na tua educação, no teu crescimento cultural e intelectual como ser humano. Obrigado mais uma vez, adorei o livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Carcarás, Selva, Salve Maria. Grande abraço.